Bom dia. Bom dia, tudo bem, Fábio? Tudo bem, Paulo? Estou aqui com o Paulo Roberto, da Avalion. É uma PropTech, como nós temos chamado as empresas de tecnologia na área de construção e mercado imobiliário. E nós estamos aqui no PropTech Talks da Brain e vamos conversar um pouquinho com o Paulo sobre a Avalion. Queria então que você contasse primeiro um pouquinho breve do histórico da Avalion. A Avalion é uma startup muito recente. É um projeto onde eu fazia as avaliações e criei o sistema para uso próprio, né? Para suprir as demandas que eu tinha de avaliação imobiliária. E com o passar do tempo, ela foi se aprimorando, outros profissionais foram usando, até chegar a esse ponto onde a gente resolveu trazer ela para o mercado. E está tendo uma boa aceitação. Há quanto tempo você fazia a avaliação para terceiros? A avaliação eu venho fazendo já há mais de 18 anos. Mais de 18 anos. Uhum. Ou seja, então você sofreu ao longo de 18 anos em diferentes situações. Quando fala de dor, eu sei o que é uma dor. Eu sei quanto tempo leva para você configurar uma avaliação, para você levantar dados, preparar, qualificar tudo isso e depois entregar para esse teu cliente um trabalho em PDF, com a sua logo, com a sua marca, enfim, qualificado. Né? Então, assim, qual que era o problema? Porque a gente sabe, existe avaliação de imóveis, né? Pode ser imóvel residencial, comercial, para venda, para locação. Muitas vezes é uma avaliação judicial, né? Existe algum tipo de disputa entre as partes e você tem que levar essa avaliação ao juiz, né? Ou seja, é um nível muito acima de seriedade do que a avaliação, esse preço vende ou não vende, né? Então, qual que era a dor, o problema a ser resolvido para surgir a Avalion? Olha, o grande problema é sempre você fazer a configuração e fazer as pesquisas, né? A avaliação é um negócio muito sério. Não é só o judicial. Qualquer tipo de avaliação que esse profissional venha fazer, ele tem que olhar com muita seriedade, porque você está avaliando não só uma propriedade, mas é algo que a pessoa tem como muito valor. E existe sentimento em tudo isso. Então o profissional primeiro tem que estar preparado para tudo isso. E o Avalion, ele veio ajudar de que forma? Otimizar o tempo desse corretor, o tempo da pesquisa, é o tempo de preparar tudo isso. E é o que eu digo, o corretor muitas vezes, ou o avaliador, ele tem que qualificar, tem que pesquisar para daí entregar alguma coisa concreta e certa, sem que existam dúvidas para esse cliente. Então, um dos objetivos é reduzir o tempo de preparo para uma avaliação. Sim, hoje a gente otimiza esse tempo em muito. Geralmente você leva 2 a 3 dias fazendo pesquisa e preparando todo esse material. Hoje, com o passar aí de 1 ou 2 horas, você consegue ter isso já montado. Ou seja, a gente está reduzindo, a Avalion está conseguindo reduzir o preparo daquela parte inicial, que em geral é a parte mais demorada, no sentido de horas de trabalho, que é ficar fazendo pesquisa pontual na internet, um para cá, um para lá, junta foto, junta dado, compila no Excel, que levava de 2 a 3 dias, está sendo reduzido para no máximo 2 horas, é isso? Isso. Quanto mais você vai usando a ferramenta, mais fácil e prática ela fica. Então, tem gente que já passou desse número, reduziu já para menos de 2 horas para fazer uma avaliação. Entendi. Né? E como é que você fez isso? Como é que resolve? O que a tecnologia tem, a Avalion tem de especial para resolver esse problema? Não precisa contar o segredo inteiro, mas para a gente entender o que ela faz. Em verdade, a gente busca todas as informações em portais imobiliários, traz eles para dentro da nossa plataforma, trata esses dados e depois disponibiliza para o nosso usuário. Né? Ou seja, é um sistema de inteligência online que busca os dados no lugar da pessoa ficar fazendo a pesquisa. Sim. E ela puxa isso e compila todos esses dados. E compila esses dados. Então, baseado no quê? Baseado na tipologia do imóvel, do tipo do negócio que você vai fazer, endereço e um raio, ela traz todas aquelas amostras que estão disponíveis em divulgação. E ali facilita para o profissional, porque ela vem num relatório detalhado, ele consegue visualizar todos esses imóveis e escolher os que vão ou não ficar dentro da sua análise, da sua pesquisa, da sua opinião no mercado ou do seu laudo de avaliação. Ou seja, a base é um endereço, e aí ele vai determinar um raio a partir desse endereço em que a tua ferramenta vai buscar os imóveis similares àquele que ele está pedindo, isso? Exatamente. E tem um número máximo ou mínimo de imóveis que ele coleta? Olha, geralmente no tradicional o corretor não faz tanta busca, ele minimiza isso. Com a Avalion eu consigo colocar N imóveis. Então, quanto maior for o número de amostras que eu tenha, mais rico fica esse meu laudo ou essa minha análise e mais fácil fica de você chegar a um valor final.
né? Na hora da homogeneização, a ferramenta trabalha com 10%, então ela trata muito bem esses dados e ao final você tem a certeza de que aquele valor é o valor correto. Não existem dúvidas. O valor quem dá é a própria Valion ou aí nessa parte é o corretor, ou o usuário, a imobiliária que estiver lá do outro lado é que vai dizer quanto vale aquele imóvel, qual é o preço justo? Em verdade, quem dá valor é o corretor. Por quê? Porque a ferramenta ela não faz a pesquisa sozinha, ela não precifica. Nós trazemos os dados e a gente necessita do profissional para que faça a análise desse dado e daí, ao final disso, ele vai me dizer qual é o valor. Mas a ferramenta necessita do profissional. O Avalion é uma ferramenta inclusiva, porque ela necessita desse corretor. No momento em que está se falando que a profissão do corretor de imóveis não vai existir daqui a 4 anos ou daqui a 10 anos, a gente está fazendo o trabalho inverso. A gente está trazendo esse profissional para dentro da nossa ferramenta e agilizando o processo para ele, independente dele ser um analógico raiz ou ser um digital. Ele tem essa facilidade com a ferramenta. Ou seja, então essa tecnologia da Valion, ou a estratégia da Valion, é uma estratégia que não elimina também o conhecimento de mercado acumulado, como no teu caso, por exemplo, que tinha 18 anos de conhecimento em avaliação. Você acaba criando uma fusão entre o conhecimento gerado pela ferramenta, mais toda a experiência do corretor ou do usuário, é isso? Isso, o que eu digo, a inteligência artificial ela é boa, ela funciona, mas para algumas coisas fica difícil. Por exemplo, você vai fazer análise de um imóvel, você precisa de um corretor, porque ele vai ver a posição do sol, ele vai ver se a condição dos armários, condição de piso, a condição daquele imóvel está adequada para aquele valor de metro quadrado. Então, a gente precisa desse profissional, ele é fundamental no nosso mercado hoje. O que a ferramenta vai fazer é qualificar ainda mais, melhorar ainda mais esse trabalho desse profissional. Legal. Seja ele imobiliária, seja ele um corretor autônomo, enfim. Ela veio para ajudar e não para eliminar. Legal. E quais foram os principais desafios nesses 2 anos de desenvolvimento da Valion? O que deu certo e o que deu errado e vocês tiveram, opa, vamos adotar uma estratégia diferente? Em verdade, a ferramenta ela começou baseada em laudos de avaliação. Então, esse processo ela começou o inverso. Começou do mais difícil para o mais fácil. Que foi o quê? Desenvolver esse laudo. Só que daí você começa a observar que nem todo corretor faz laudo. Ele faz muitas vezes uma análise. Então, a gente mudou para análise. Mas a análise ainda era muito complexa, muitos dados. Então, vamos deixar por uma opinião de mercado, onde os dados que ele insere são mínimos e dá também essa velocidade. Então, o nosso maior trabalho foi ajustar isso ao mercado e ao profissional. Ou seja, existem 3 níveis, pelo menos, diferentes de avaliação. Sim. Existe a opinião do mercado, a análise mercadológica e daí o laudo da avaliação. E hoje a ferramenta faz essas 3 níveis, dependendo do objetivo do usuário, ou ela está mais focada aqui na opinião de mercado ou na análise? O que a gente tem observado nos usuários é o que grande parte deles, o grande volume é opinião de mercado. Porque muitas vezes na opinião de mercado não é só para fazer uma opinião, ele está usando a ferramenta para pesquisar imóveis para o cliente dele naquela região, dentro daquele raio, e também para fazer aquela análise muito rápida. A pessoa quer saber quanto vale, então ele vai lá e faz esse trabalho e depois ele passa para o cliente. Né? Talvez até pelo número de usuários, né? Porque é provável que dentro do mercado exista muito mais usuários, ou seja, corretores imobiliários que precisam fazer uma opinião para o seu cliente, quanto eu posso alugar, por quanto eu posso vender, do que fazer um laudo técnico naturalmente, né? Mas sabe que são 2 situações. O corretor ele vai pela opinião do mercado. A imobiliária ela já prefere fazer uma análise mercadológica. Por quê? O Fábio liga lá no escritório dizendo que vai desocupar o imóvel. A imobiliária já chama o corretor entra, faz a análise, daí lá ele já traz todas as amostras similares que tem naquela região e quando ele for conversar com o proprietário, ele já vai levar esse dossiê. Então ele já consegue ali mostrar para esse proprietário que houve uma pesquisa e conscientiza esse proprietário do quê? De que esse é o valor correto para o seu imóvel. Então é um facilitador em dar valor ao imóvel desse proprietário, sabe? E isso é uma coisa que no Brasil, eu já vi diferentes números, mas que eles viram que o tempo de venda ou de locação que demora um imóvel, a partir do momento que ele começa a ser divulgado para o imobiliário até ele vender, eu já ouvi números que vão de 8 até 15 meses de duração do imóvel lá. Enquanto nos Estados Unidos é raro levar mais do que 2 meses, é ultra comum levar menos do que 1 mês. E aí eu percebo que é muito comum ainda imobiliárias disputarem o cliente dizendo que o imóvel vale mais.
Eu não venho aqui, você não está vendendo nessa imobiliária por 100, mas é porque imobiliária é ruim. Eu vou vender por 120. Traz para cá. Aí não vai vender por 120, porque já não vendia a 100. Sim. E às vezes chega alguém e oferece 130. E o dono, o proprietário daquele imóvel fica lá naquela expectativa de ganhar aquele dinheiro e não aceita baixar e não entendendo que o preço está fora de mercado. Você acha que a Avalion vai ajudar a acelerar o processo de venda na medida da conscientização do proprietário? Eu acho que ela vai ajudar de algumas formas, né? É nessa conscientização, é nesse valor que o corretor vai entregar para o proprietário. Eu sempre, como corretor, eu sempre procurei o quê? Valorizar a profissão, valorizar o profissional, porque o corretor de imóveis ele é muito sofrido dentro dessa nossa sociedade, né? Então a gente prepara também esse profissional. Por quê? Porque eu estou entregando um conteúdo para ele, ele vai entregar esse conteúdo para o cliente dele, para o seu proprietário. Mas ela vai ajudar muito, sim. Por quê? Porque tudo é baseado em dados, né? É o que está acontecendo no mercado. Por mais que nos Estados Unidos eles façam as pesquisas baseado no que já foi vendido naquela região, a gente faz baseado no que está à venda na nossa região. Mas qual é a diferença? Nenhuma, né? Porque não é porque está sendo vendido por esse valor sendo divulgado que vai ser vendido, e nem porque foi vendido lá atrás que vai ser vendido naquele valor. A gente vive o mercado atual, então existem as nuances de percentuais para mais e para menos, que a gente tem que estar preparado para isso. Muitas vezes a coisa de você elevar valores é uma coisa muito amadora desse profissional, mas ele vai sofrer com o mercado, né? E a gente aprende muito com o mercado. Eu aprendi muito nesses mais de 20 anos aí de mercado, trabalhando com imóveis, e eu digo, hoje tudo é baseado em dados, e está muito fácil. Os sistemas estão vindo, a tecnologia está vindo para ajudar a gente, e ajuda a preparar esse profissional, né? Quem diria que você hoje quer aprender alguma coisa, você entra no YouTube, você, querendo ou não, você está se melhorando, né? E a ideia do Avalion é essa, é melhorar o profissional, sabe? É que ele possa chegar de cabeça erguida e dizer para aquele cliente, olha, o que vale é isso, porque eu fiz a pesquisa e ela está toda aqui. E a gente já tem vivido, eu já vivi com clientes isso, de a gente sentar, fazer a pesquisa juntos e ao final a gente chegar naquele valor. E ele dizer, porra, Paulo, é esse valor mesmo. Eu digo, cara, a ferramenta já está me ajudando. São mais de 800 usuários já na ferramenta, certo? Isso, como eu falei anterior, como eu venho falando para as pessoas, né? 850 pessoas em menos de 90 dias, e as pessoas me ligam, Paulo, está muito bom, está muito fácil. Então, para mim, ela está trazendo um valor muito diferente, sabe? É ver a felicidade das pessoas em estarem usando e eu ver a pessoa montar um trabalho com a sua logo, com a sua marca, em algo que eu comecei a fazer lá atrás, sabe? Então é uma experiência muito grata que eu estou tendo, é muito legal mesmo. Dentro desses usuários, a maior parte são corretores, mas também imobiliárias estruturadas já estão adaptando para o seu próprio negócio, algumas imobiliárias já me procuraram, Paulo, posso usar? Fique à vontade, vá usando, né? A gente está nesse teste beta ainda, então muitas dúvidas surgem, mas elas são sanadas muito, muito rapidamente. O nosso pessoal de TI como comercial é muito rápido nisso, ele tem agilidade no cliente e é uma coisa que a gente sempre bate, né? É o usuário é um cliente, a gente tem que ser muito fiel a esse cara porque ele está dependendo da gente, né? Legal. Mas é bem legal. Convidar todos para usarem aqui o link abaixo da Avalion, entre no site, entre em contato com o Paulo Roberto. Não apenas vai acelerar o teu processo de avaliação, quanto qualificar esse processo, ou seja, ele consegue ser mais rápido e melhor. Né? Eu sempre digo, o Avalion é mais você, sabe? É mais você. É mais você. Legal. Venham, participem, porque vale a pena. Eu acho que vai otimizar o teu tempo e vai te tornar não só um profissional melhor, mas uma pessoa feliz. Legal. Todos vocês que precisam de avaliação, curtam esse vídeo, passem esse vídeo para seus colegas e amigos e para as outras imobiliárias e parceiros. E não esqueçam de seguir os canais da eBrain no YouTube e nas demais redes sociais. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Paulo.